No dia 17 de janeiro de 1985, na pacata cidade de Raymond, em New Hampshire, Denise Bolser, de 24 anos, desapareceu misteriosamente. Tudo começou naquela noite, quando o marido de Denise voltou do trabalho. Curiosamente, naquele dia, foi Denise quem o levou ao serviço, já que seu próprio veículo estava na oficina. Ao chegar em casa, ele notou que o caminhão da família não estava na garagem. Estranhando a ausência da esposa, ele entrou na casa e encontrou um bilhete assustador. Estamos com sua esposa. Desesperado e sem acreditar no que estava acontecendo, o marido de Denise correu pela casa e para fora, em meio à neve que caía. Foi aí que ele notou pegadas estranhas perto da residência. Elas eram muito maiores do que as de Denise, levantando a suspeita de que pertenciam ao sequestrador. Quando a polícia chegou, o marido contou que Denise deveria ter ido direto para casa após deixá-lo no trabalho. Mas até aquele momento, ninguém sabia ao certo se ela chegou a voltar para casa e saiu novamente, ou se nunca chegou. O bilhete encontrado reforçava a teoria de que Denise havia sido sequestrada, mas algumas pessoas acreditavam que ela poderia ter fugido por vontade própria para começar uma nova vida. Sem outras pistas na casa, o caso começou a esfriar rapidamente. Pouco tempo depois, as autoridades encontraram o caminhão da família no estacionamento do aeroporto de Logan. Dentro do veículo estavam espalhados o cartão de seguro social, a certidão de nascimento e os cartões de crédito de Denise, todos largados no banco da frente. A descoberta fez a polícia acreditar que havia algo mais sombrio por trás do desaparecimento. Seria possível que Denise tivesse sido assassinada? Infelizmente, os itens encontrados no caminhão não trouxeram grandes avanços para a investigação. Para piorar, o marido de Denise pediu o divórcio algum tempo depois, o que deixou muitos intrigados. Ele chegou a ser considerado suspeito, mas após investigações, foi descartado como envolvido no desaparecimento. Meses depois, surgiu uma reviravolta intrigante. Denise trabalhava como contadora na época, e seu empregador a acusou de desviar uma quantia considerável de dinheiro, entre 55 mil e 100 mil dólares. No ano seguinte, ela foi formalmente acusada pelo crime, mas claro, o julgamento aconteceu in absentia, já que ela continuava desaparecida. Com essa acusação, a polícia começou a considerar a hipótese de que Denise tivesse fugido para escapar das consequências. Essa teoria chocou sua família, que não acreditava que Denise fosse capaz de algo assim. Em 1993, as acusações de desfalque foram retiradas, mas o caso já estava praticamente esquecido. A maioria das pessoas passou a acreditar que Denise ainda estava viva, mas um mistério permaneceu. Onde ela estaria? Um policial chegou a afirmar: "Nunca encontramos qualquer evidência que nos levasse a crer que ela estivesse morta." Então, em 2002, uma nova pista surgiu. Uma investigadora particular chamada Shirley Casey encontrou uma conexão inesperada. Um endereço na Flórida registrado em nome de uma mulher chamada Denise, que tinha a mesma data de nascimento de Denise Bolser. A polícia seguiu a pista imediatamente e, ao visitar o local, encontrou a própria Denise Bolser, agora vivendo sob o nome de Denise James, com 42 anos de idade. Quando questionada sobre o motivo de sua fuga, Denise revelou uma história chocante. Sua vida estava em perigo. Ela contou que seu antigo chefe a forçava a desviar dinheiro, ameaçando matá-la caso não obedecesse. Segundo Denise, ele chegou a dizer: "Você estará morta em 2 dias." O bilhete deixado na casa foi ela mesma quem escreveu, para simular um sequestro e despistar qualquer suspeita. Depois dessa revelação, Denise enfrentou a possibilidade de acusações federais por ter usado um número de seguro social falso e vivido sob uma identidade falsa. Quase 2 décadas após seu desaparecimento, Denise Bolser foi encontrada viva, mas as questões que cercavam o caso continuaram, incluindo o que realmente aconteceu com seu antigo chefe. Até hoje, muitos detalhes permanecem sem resposta. Em 1975, no condado de Sullivan, em Nova York,
Uma mulher de 36 anos chamada Flora Stevens trabalhava no famoso Concord Hotel. No dia 3 de agosto daquele ano, seu marido, Robert Stevens, a levou até um hospital em Monticello para uma consulta agendada. Antes de ir embora, Robert deu um beijo de despedida e prometeu que voltaria logo para buscá-la. Ele saiu, resolveu algumas coisas e retornou ao hospital. Mas algo estranho aconteceu. Flora simplesmente desapareceu. Os minutos passavam e nada dela aparecer. Estranhando a situação, Robert perguntou ao pessoal do hospital sobre sua esposa, mas ninguém tinha ideia de onde ela estava. Desesperado, ele chamou a polícia e relatou o sumiço. Era como se Flora tivesse evaporado no ar. O caso deixou todos intrigados, mas apesar dos esforços ao longo dos anos, nenhuma pista concreta surgiu. Até que, em setembro de 2017, algo inesperado mudou tudo. Naquela época, o escritório do xerife do condado de Sullivan recebeu uma ligação sobre possíveis restos humanos encontrados no sul do condado de Orange. A polícia correu para o local, cheia de expectativas. À primeira vista, os restos pareciam ser de Flora, mas isso logo foi descartado. Apesar do engano, essa investigação acabou abrindo uma nova porta. Os detetives Rich Morgan e Ed Klaus começaram a vasculhar bancos de dados e descobriram algo curioso. O número do seguro social de Flora estava sendo usado em Lee, Massachusetts. E mais. O nome associado a ele era Flora Harris. Intrigados, os detetives foram até lá e descobriram que Flora estava vivendo em uma unidade médica chamada Care One desde 2001. Quando os detetives mostraram uma foto antiga de Flora Stevens para uma mulher, ela respondeu com dificuldade: "Sou eu!" Depois de décadas, Flora Stevens finalmente havia sido encontrada. Mas a história estava longe de terminar. Flora tinha demência e passou anos se mudando de uma instituição para outra em Nova York e New Hampshire. Segundo Festus Embua, um ex-funcionário do Care One, Flora raramente falava sobre sua família. E quando mencionava, dizia apenas que teve um casamento difícil com um marido abusivo. Será que isso era verdade? É impossível dizer com certeza, já que Robert Stevens faleceu em 1995 e nunca foi suspeito de envolvimento no desaparecimento. Além disso, devido à demência, as memórias de Flora podem não ser confiáveis. Quando alguém tentava saber mais, ela logo cortava. Isso não é da sua conta. Funcionários da instituição relataram que no dia em que os detetives apareceram, Flora estava em um raro momento de lucidez. Quase como um milagre, reconhecendo a fotografia. Mas sua condição mental já estava muito debilitada. Embora encontrar Flora tenha sido uma conquista incrível, a história ainda deixa muitas perguntas no ar. Afinal, o que realmente aconteceu no hospital? Como ela foi parar tão longe? Para alguns, a hipótese de um marido abusivo faz sentido, levando-os a acreditar que Flora fugiu para salvar a própria vida. Mas essa versão nunca foi confirmada. Como bem disse o detetive Morgan, a maioria dos segredos está trancada dentro de Flora, e acho que nunca vamos descobri-los. Kenyatta Odom, conhecida carinhosamente como Kiki, foi uma menina afro-americana de apenas 5 anos, vítima de um trágico homicídio. Seus restos mortais foram encontrados em dezembro de 1988, perto de Millwood, na Geórgia. Na época, ninguém sabia quem ela era, e sua identidade permaneceu um mistério até 2022, quando finalmente um nome foi ligado à vítima. Era 21 de dezembro de 1988, quando um caminhoneiro passava pela área de Duncan Bridge Road, no condado de Ware, Geórgia. Ele avistou uma televisão abandonada na floresta. Curioso, resolveu investigar. Dentro da estrutura da TV, encontrou uma mala que emanava um cheiro extremamente forte. Sem conseguir ignorar a situação, ele puxou a mala, que estava lacrada com cimento. Utilizando objetos encontrados por perto, conseguiu abrir o selo. Lá dentro, havia uma bolsa de ginástica amassada, e algo parecia estar muito errado. Mesmo sem abrir totalmente a bolsa, ele viu o que parecia ser um corpo humano. Horrorizado, o caminhoneiro vomitou e correu para o caminhão, de onde chamou a polícia. Quando as autoridades chegaram, abriram a bolsa e encontraram o corpo de uma menina pequena, vestida com um pijama térmico branco.
Eles estimaram que ela tinha entre 4 e 7 anos, pesava cerca de 14 quilos e media menos de 1 metro de altura. Não foi possível determinar a causa da morte, mas descartaram o uso de armas de fogo ou facas. Como sua identidade era desconhecida, ela passou a ser chamada de Baby Jane Doe, ou pelos moradores locais de Christmas Doe, devido à época em que foi encontrada. Sem pistas relevantes no local, o caso esfriou por muitos anos. Em 2009, o Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas divulgou uma imagem digital recriada do rosto da menina, tentando ajudar na identificação. Contudo, somente uma década depois, avanços na ciência mudariam o rumo da investigação. Por meio de sequenciamento genético, foi descoberto que a menina provavelmente tinha parentes em Albany, Geórgia. Apesar disso, parece que as autoridades não conseguiram localizar essas pessoas ou seguir adiante com a informação. Finalmente, em 2022, um avanço decisivo aconteceu. A imagem digital da menina continuava sendo compartilhada nos Estados Unidos, e um dia, em dezembro daquele ano, uma pessoa viu o retrato e entrou em contato com a polícia. A pessoa afirmou que a garota parecia muito com alguém que ela conheceu décadas atrás. O nome que essa testemunha forneceu foi Kenyatta Odom. Depois disso, a polícia confirmou que os restos mortais pertenciam a Kenyatta, que tinha 5 anos na época de sua morte. Agora que a menina tinha um nome, o próximo desafio era descobrir o que havia acontecido e quem era responsável por sua morte. Com a nova pista, localizar os familiares de Kenyatta foi fácil. E logo ficou claro que a própria mãe da menina, Evelyn Odom, também conhecida como Zamik Luciana, era a responsável pelo crime. Evelyn, junto com seu então namorado, o List Sanders, foi presa em 13 de novembro de 2023. O List, vale ressaltar, não era o pai biológico de Kenyatta. Evelyn, com 56 anos, e o List, com 61, foram acusados de homicídio qualificado, crueldade contra a criança em primeiro grau, agressão grave e conspiração para ocultar a morte da menina. As investigações revelaram que Kenyatta morreu após ter parte de seu corpo submerso em água extremamente quente, quase fervendo, pela própria mãe. Por quê? Talvez nunca saibamos. O que se sabe é que a menina sofreu ferimentos terríveis e, em vez de buscar ajuda médica, Evelyn e o List decidiram escondê-la. Documentos oficiais descrevem que os pés e as pernas de Kenyatta estavam gravemente desfigurados. E quanto ao pai biológico de Kenyatta? Parece que nem as autoridades conseguiram descobrir sua identidade, apesar de vários esforços. Este próximo caso nos leva a Wichita, Kansas, no ano de 1989. Krista Martin, uma jovem de 20 anos, viu sua vida ser tragicamente interrompida em um encontro aterrorizante. Descrita por amigos e familiares como uma pessoa tímida e reservada, Krista raramente saía de casa. Quando não estava em seu apartamento, era provável encontrá-la no trabalho, na Kansas Blueprint. Nascida em Haysville, Kansas, Krista se mudou para um apartamento em Wichita, logo após se formar no ensino médio em 1987. Contudo, apenas algumas semanas após sua mudança, e depois de perder o emprego, Krista foi brutalmente assassinada em setembro de 1989. Naquela fatídica madrugada, uma vizinha de Krista, Beverly Orth, ouviu uma discussão vinda do lado de fora do apartamento da jovem. Por volta das 3 ou 4 da manhã, Beverly viu 2 homens brigando acaloradamente. Um deles gritou, "Por que você teve que bater nela?" E o outro respondeu, "Porque ela é mulher e mereceu." 2 semanas depois, em 2 de outubro de 1989, o corpo de Krista foi encontrado sem vida em seu apartamento. A última vez que Krista foi vista com vida foi no dia 1º de outubro, enquanto estava com amigos em um clube local chamado Toto. Preocupados por não conseguirem contato com ela, um amigo decidiu ir ao seu apartamento e a encontrou deitada no sofá, vestida, mas sem vida. A investigação inicial não encontrou sinais de arrombamento, luta ou roubo. Embora os primeiros relatórios indicassem que Krista não havia sido abusada sexualmente, um especial do Crime Stoppers, em 2009, revelou que ela foi espancada e abusada sexualmente,
possivelmente pela mesma pessoa que a atacou semanas antes, em um caso considerado de violência doméstica. No início, as suspeitas recaíram sobre o amigo que encontrou o corpo, mas ele foi descartado após interrogatórios. A autópsia revelou que Krista sofreu um golpe na parte traseira esquerda da cabeça com um objeto contundente, mas o item nunca foi identificado. A falta de evidências tornou o caso um grande desafio para os investigadores. Pequenos traços de DNA foram coletados no local do crime, mas na época a tecnologia não era avançada o suficiente para usá-los de forma eficaz. Somente em 2020, após várias tentativas ao longo das décadas, o DNA foi ligado a um suspeito, Paul Hart. O problema? Paul havia morrido em 1999 em um acidente de trânsito em Memphis, Tennessee. Para confirmar a ligação, as autoridades coletaram amostras de DNA de parentes vivos de Paul, e os resultados confirmaram que ele era o responsável pelo assassinato de Krista. Na época do crime, Paul vivia a poucos minutos do apartamento da jovem. Embora não fosse possível reconstruir exatamente como os eventos daquela noite ocorreram, as evidências foram suficientes para concluir que Paul era o culpado. O caso foi encerrado, já que Paul estava morto. O promotor do condado de Sedgwick, Mark Bennett, afirmou que, se estivesse vivo, Paul enfrentaria acusações. A sobrinha de Krista, Amber, expressou alívio ao saber da conclusão. É um conforto saber que o assassino da Krista não está mais livre entre nós. Somos imensamente gratos a todos que se empenharam para trazer justiça ao caso dela. Ela merecia muito mais desta vida. No entanto, permanece um mistério. Quem era o outro homem visto na madrugada da discussão? Embora muitos acreditem que Paul era um dos envolvidos, não há provas de que o segundo homem tenha participado do crime. Talvez ele fosse apenas uma testemunha. Ou talvez essa cena sequer tenha relação com o assassinato. Por enquanto, tudo o que resta é especulação e uma única frase ouvida naquela madrugada.